Como eu ia dizendo para vocês, semana passada nós começamos a estudar sobre um tema, o sussurro de Deus, quando Deus fala ao nosso coração. A mensagem está baseada em 2 capítulos da Bíblia, ainda que a gente vai percorrer outros trechos da Bíblia, que é 1 Reis, capítulo 18 e 19, na experiência de Elias proclamando a palavra de Deus, Elias ficando deprimido, entrando na caverna, tendo que ouvir o sussurro de Deus. E essa expressão vem lá do finalzinho do capítulo 19, quando ele está na caverna, não quer sair, e acontecem tantas coisas, né? Uma ventania, terremoto, tanta coisa. E aí aquele sussurro suave de Deus vem ao coração dele, e ele é movido por aquele sussurro de Deus. E quando falamos, semana passada, estudamos o que é que impede a gente de ouvir o sussurro de Deus. Por que às vezes a gente não escuta a voz de Deus no nosso coração? Mas hoje eu quero colocar o tema um pouquinho diferente, é como eu posso perceber a voz de Deus. Como é que Deus fala com a gente? E é interessante que, se a gente olhar a Bíblia, desde o jardim do Éden, Deus busca um relacionamento com o homem. Até quando o homem pecou e ele se esconde, é Deus que o procura, lá no jardim do Éden. E é a sua voz que estava chamando Adão. E essa é a mesma voz de Deus que continua buscando falar ao coração de cada ser humano, porque Ele nos ama. E Ele deseja ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. Mas se Deus quer falar conosco, e Ele fala, então surgem algumas perguntas naturalmente na mente da gente. A primeira pergunta é: você já ouviu a voz de Deus? Ele já falou com você? E aí você vai parar para pensar: e agora? Como é que ficou isso aí? Se Ele já falou com você, como é que você tem certeza que Ele falou com você? Que não foi a sua cabeça, que não foi outra coisa qualquer. Como é que você reconheceu a voz de Deus? Se você ouviu a voz de Deus, quais foram os meios pelos quais Ele usou para falar com você? E a última pergunta: Ele continua falando com você? Diante dessas perguntas, eu queria olhar para o texto lá de 1 Reis 18 e 19, pensar alguns versículos da Bíblia e tentar achar as respostas que a Bíblia nos apresenta para estas perguntas. Primeira coisa que a gente vai aprender: como é o sussurro de Deus, como Deus fala conosco. Está lá em 1 Reis 18, verso 18, onde a palavra do Senhor diz assim, eu acho que vai sair aí na tela para você. 1 Reis 18, verso 18. Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Deixa eu contar para você o que está acontecendo. O rei Acabe está irado com Elias, porque Elias havia profetizado que haveria 3 anos de seca. E os anos de seca estavam acontecendo, já estava 3 anos de seca. Ele tinha tanta raiva de Elias que ele tentou matar todos os profetas de Israel, mas ele não achava Elias. E aí Elias aparece aos seus soldados e diz assim: olha, manda avisar o rei que eu tenho um encontro com ele. E aí um dos emissários diz assim: não vou fazer isso não, porque o rei está tão irado com você, que você vai desaparecer, eu vou levar o recado, ele vai vir aqui, não vai encontrar você, e quem vai morrer sou eu, então eu não vou levar essa mensagem. Ele falou: não, pode levar, porque eu vou estar aqui esperando. E aí então Acabe vai se encontrar com Elias, e quando ele aparece, Acabe olha para ele e diz assim: eis aí o perturbador de Israel. Ele diz: eu não sou perturbador de Israel. O perturbador de Israel é você, porque você não tem ouvido a lei de Deus, e porque você não ouve e não cumpre a lei de Deus,
essas coisas estão acontecendo. E aí a gente vai encontrar nesse discurso, nesse diálogo entre Acabe e Elias, a nossa primeira resposta. A maneira mais objetiva, clara e simples de Deus nos falar é através da sua palavra. A Bíblia não é um livro meramente humano. Ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus mesmo, para que eu e você pudéssemos ter clareza, objetividade em conhecer quem Ele é e a sua vontade. Se fosse só subjetivo, eu poderia ter um sentimento, você poderia ter outro, e de repente a gente se confundia aqui. Então Deus, na sua sabedoria, Ele nos dá a sua palavra, para que a gente possa conhecer quem Ele é, o que Ele pensa e a sua vontade. Por isso a Bíblia não é um livro humano, ele foi inspirado por Deus. Deus se revelou a homens, dentro da sua cultura, da personalidade, dentro das várias línguas em que ela foi escrita. Ela foi escrita em hebraico, aramaico, grego. Olha só quantas línguas diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes. E Deus mesmo garantiu que aquilo que esses homens de culturas e épocas diferentes escreveram para nós, fosse de fato a palavra dele. Muitos outros textos foram escritos e desapareceram, ou não foram considerados palavra de Deus, mas esta aqui foi inspirada, porque Deus queria revelar quem Ele era para cada um de nós. Por isso a Bíblia diz assim, lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Deus mesmo providenciou todas as coisas para que você ouvisse o sussurro dele no seu coração. Está aí na sua mão a palavra de Deus. Por isso, a Bíblia é a principal forma objetiva pela qual Deus fala. E é por meio dela que Ele revela a sua vontade. Ele corrige, Ele consola a cada um de nós. A Bíblia também diz sobre ela mesma, em Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra viva de Deus para nós. Essa semana nós estávamos no grupo lá dos pastores, líderes aqui da igreja, e houve um testemunho, o pastor Cleverson mandou para a gente, não é? Um testemunho muito bonito de uma senhora que está se preparando para num dos próximos batismos, ser batizado, mas que tem uma história bonita, inusitada. Ela começou a ler a Bíblia, só isso. E lendo a palavra de Deus, sem ninguém pregar nada, sem estar em igreja nenhuma, simplesmente lendo a palavra de Deus, ela entendeu qual era o caminho para a salvação, e o caminho para a salvação é Jesus Cristo, e que o caminho de se viver a salvação é junto com seus irmãos na igreja. E então ela disse, vou pedir meu batismo, e apareceu aqui, contando o seu testemunho. E a gente vê que coisa linda, porque a Bíblia é a palavra viva de Deus. Agora, há um milagre que acontece quando a gente começa a ler a Bíblia. E aqui é um negócio tremendo de Deus. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, não como um objeto científico, não como um objeto crítico, como alguns leem, mas como de fato ela é palavra de Deus, buscando verdadeiramente a vontade de Deus, conhecer a Deus, começa a agir em nós o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que ilumina nossa mente e aplica o texto das Escrituras à nossa vida.
Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu amo viver essa experiência e vivo quase toda semana de estar lendo a palavra. E às vezes a gente está lendo, só lendo. E é um texto ou outro, não sei, né? Parece que, né? Eu estou lendo crônicas, né? E crônicas aí tem um monte de nome, um monte de número, um monte de coisa, e a gente vai lendo assim, de repente, você lê um trechinho, uma frase, um parágrafo, e parece que a Bíblia brilha assim no teu olho, né? E aí a gente vê a ação do Espírito, e o Espírito vai falando conosco. Eu gosto de escrever as minhas orações. Eu vou orar, tenho lá meu caderninho, eu vou escrevendo, mas eu não gosto só de escrever oração. Depois eu passo um risco, escrevo assim, resposta número 1. Falei, Deus, agora eu quero ouvir a tua voz. E eu estava folheando o meu caderninho, porque toda vez que eu encho o caderninho, a gente fica com uma pilha de caderno, não sabe onde pôr, né? Então eu arranco algumas páginas que eu quero guardar para mim. E eu arranquei algumas essa semana. Umas que tinha assim, resposta 1, resposta 2, resposta 3, resposta 4, resposta 5, e eu comecei a reler tudo aquilo, e era justamente isso, a palavra de Deus falando. Eu estava dizendo, Senhor, estou aqui, angustiado, esperando isso, esperando aquilo, e o Senhor está demorando, Senhor, o negócio está enrolado, né? Esse é assim o jeito mais coloquial de falar na oração, né? Mas eu estava lá falando com Deus, e aí Deus falando sobre a espera, assim, me levou lá para o texto, onde Marta e Maria mandaram chamar Jesus e Lázaro morreu, e parece que ele chegou atrasado, e ele falou assim, eu nunca chego atrasado, eu chego na hora do milagre e na hora da resposta. Aí eu escrevi, entendi, Senhor, mas me dá outra resposta. Mas, Senhor, não demora muito não, por favor, né? Porque está enrolado. Vem, resposta 2, resposta 3. Por quê? Porque o Espírito Santo ilumina a nossa mente e aplica a Bíblia ao nosso coração. Olha só a promessa do Senhor lá em João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Olha como é que funciona. O Espírito Santo, o Consolador, está lendo a Bíblia junto com você. Na verdade não precisa ler, ele sabe tudo, foi ele que editou. Mas ele está do teu lado, e ele é seu professor particular. E ele começa a aplicar a palavra no seu coração, e a verdade de Deus começa a ter sentido para a vida. E às vezes, eu não estou nem lendo a Bíblia, mas eu estou no meio do caminho, tenho que tomar uma decisão, mas se a palavra de Deus está na minha mente, na minha alma, o Espírito Santo me faz lembrar de tudo quanto Ele já me disse, e aplica a nossa vida. A palavra de Deus continua lá em João 16, 13, dizendo, porém quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E eu acho tremendo isso, porque não somente Ele nos ajuda a discernir os tempos e a tomar decisões, nos dá valores para a vida, mas Ele também apresenta as consequências para o presente, para o futuro, e às vezes Ele nos dá até o negócio que a gente deve fazer e não deve fazer. Eu oro a Deus até para fazer negócio. Na verdade, não faço nenhum negócio sem orar. Eu não entendo nada, mas Deus sabe tudo. E quando Ele diz faz, eu faço. Quando Ele diz não faz, não faço. E já mostrou várias vezes na minha vida que vale a pena seguir o conselho dEle. Sabe, se você quer perceber o sussurro de Deus na sua alma, queria dar algumas dicas para você. Primeira coisa, comece a ler o Novo Testamento. Começa pelo Novo Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento fala de coisas que vão acontecer. O Novo Testamento explica as coisas que estavam prometidas no Velho Testamento e nos ajuda a entender o que Deus está fazendo. Então, quando eu leio o Novo Testamento, depois vou ler o Velho, eu consigo entender muito mais o Velho, porque eu vi o que já aconteceu, as promessas que estão lá.
Dedique tempo a essa leitura. Eu não sei qual é o teu tempo, cada um tem o seu limite de tempo. Não adianta falar, faz isso toda hora, X horas, tal. Isso não funciona. Cada um tem fome de Deus diferente, conforme o teu apetite, mas você tem que ter disciplina. Você tem que ter pelo menos, eu costumo brincar, 15 minutos na presença de Deus. 15 minutos é o cafezinho. Você gasta 15 minutos na hora do café. Então gasta 15 minutos, toma um cafezinho com Jesus todo dia. Leia a palavra de Deus, pergunta o que Ele tem para você, e você vai ver que a fome de Deus vai crescer. 15 minutos não vai dar, né? Se você começa a escrever oração, resposta de Deus e tal, 15 minutos vai passar, mas isso depende da sua fome. Busca, mas faz isso uma prática, um hábito, porque você vai abrir a porta do teu coração e da tua mente para ouvir a voz de Deus. Peça a Deus que te dê sensibilidade através do Espírito Santo. Diz: olha, Pai, eu não entendo esse negócio aqui, chamado Bíblia, mas se o Senhor me ajudar, eu vou entender. Então manda o teu Espírito ser o meu ajudador. O Senhor prometeu, então faz isso na minha vida. E Ele ouve essa oração. Convida Jesus para ser o Senhor da sua vida, porque Ele é a palavra de Deus que se fez carne. É interessante que o livro de Hebreus diz assim: olha, no passado Deus usou os profetas para falarem, mas hoje Ele está falando através do Filho, que se revelou como Deus encarnado, e você pode ter Jesus como aquele que te ensina a viver todo dia. E aí, quando Deus falar, agora eu vou te dar um conselho pastoral, tá? Olha aqui no meu olho, ó, coloca em prática, que a maior burrada que você pode fazer é não ouvir a voz de Deus. E o pior é que essa é a burrada que você faz sempre, porque Deus fala e às vezes a gente não presta atenção. Eu quero dizer uma coisa para você: todos nós precisamos desesperadamente de ouvir o sussurro de Deus na nossa vida. E a coisa mais maravilhosa que existe é que Ele quer falar com a gente. Mas essa não é a única maneira que Deus fala. Deus é tão bom, que Ele não para de falar. Ele continua falando. Ainda que Ele tenha revelado nas Escrituras Sagradas de maneira objetiva a Sua palavra, para que a gente possa ter e todo mundo possa ter acesso, Ele usa outros meios para falar com a gente. E eu quero continuar estudando sobre isso. No capítulo 18 de 1 Reis, verso 1, está escrito assim: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. A palavra de Deus não é a única maneira pela qual Deus fala conosco. Ele também fala diretamente na nossa alma através do seu Espírito Santo. Ele não apenas ilumina a nossa mente quando eu leio a palavra, mas Ele fala direto com a gente, dentro do coração. A Bíblia não explica exatamente como, porque é uma coisa interior. Diz que num determinado momento, Elias ouviu de alguma maneira a voz de Deus. Eu não acredito que tenha sido audível. Eu acredito que tenha sido dentro do coração dele. A Bíblia não explica exatamente isso, mas ele sentiu, ele sabia que Deus estava falando com ele, estava dizendo: olha, chegou a hora, tá? Chegou o momento, tá? Da chuva cair. Então vai avisar que a seca vai acabar. E aí Deus falou diretamente ao coração de Elias. Ele falou para Elias o que deveria fazer, quando deveria fazer e como deveria fazer. O mesmo Espírito Santo que nos ilumina é também aquele que fala ao nosso coração. E o interessante é que a Bíblia não traz somente exemplos da voz do Espírito Santo falando no nosso coração, mas ele também traz promessas de Deus, de que Deus falaria diretamente ao meu e ao seu coração.
todos quantos quiserem podem ouvir a voz de Deus. É isso que a Bíblia está ensinando. Olha uma dessas promessas, feita pelo profeta Isaías, no capítulo 30, verso 21, diz assim: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra, dizendo: este é o caminho, andem nele. Uau! Para pensar. Deus está dizendo que quando você estiver no teu caminho, e você está de fato buscando a Deus, e você der um passo em falso, o Espírito Santo vai dizer assim: opa, esse caminho é errado, muda de lado. Agora, fala a verdade, você já não ouviu essa voz na tua mente, no teu coração? Quantas vezes? Quantas vezes Deus já não cochichou, você não ouviu voz nenhuma, mas lá dentro da alma, alguma coisa disse: não é por aí. Aí você diz: no meu sexto sentido, né? Tem as mulheres que falam assim: meu sexto sentido. Não, é a voz do Espírito falando no coração da gente, porque é promessa de Deus. Deus fala de uma maneira tremenda. Eu me lembro de um missionário nosso, né, batista, que estava atuando num país fechado, ele não podia ser muito agressivo na pregação, porque era proibido pregar o evangelho naquele país, era proibido distribuir Bíblias, era proibido evangelizar. E ele tinha uma Bíblia na língua daquela nação, daquele lugar em que ele estava, e ele começou a orar e disse: Senhor, para quem eu devo dar essa Bíblia? Como é que eu devo fazer isso aqui? Ele estava em oração, em jejum, buscando a presença do Senhor, e ele saiu com a Bíblia debaixo do braço, essa Bíblia que ele ia dar de presente para alguém, e ele começou a andar, e ele ouvia no coração dele assim: ó, vire para a direita. Ele virava para a direita, sem rumo. Vire para a esquerda, lá dentro do coração, não era voz nenhuma, vire para a esquerda. E assim ele foi. Fez um longo caminho, uma longa caminhada, até que ele chegou perto de uma casinha simples. E ali o Espírito Santo falou: bate nessa porta, e aí você vai encontrar uma pessoa que você vai entregar essa Bíblia. E aí bateu aquele medo, né? Você já teve esse medo de: será que Deus mesmo que está falando comigo? É coisa da minha cabeça, né? É bem humano isso, normal, viu? Mas o interessante é que quando a gente vai aprendendo quem é Deus e como Ele fala, pode ter certeza que você vai reconhecer que a voz é dele. E ele bateu naquela porta, e aí apareceu uma pessoa, e aquela pessoa não conhecia, tal. Ele se apresentou e disse assim: olha, talvez o senhor não vai entender o que está acontecendo, mas eu sou um servo de Deus, e Deus me mandou aqui trazer de presente para você essa Bíblia. E aquela pessoa começou a chorar diante dele. Ele disse: por que você está chorando? Ele disse assim: eu sou um cristão, e você sabe que nesse país é proibido ser cristão, é proibido ter Bíblia. E então o meu líder espiritual, o meu pastor, tem uma Bíblia, e ele pegou as páginas da Bíblia e rasgou as páginas da Bíblia, e faz essas páginas da Bíblia circular entre os irmãos, e cada um pega durante alguns dias essa página, e a gente lê, relê e tenta decorar, porque não sabe quando mais vai poder ter uma Bíblia. E eu sempre orava assim: Deus, eu quero uma Bíblia só para mim, me dá de presente uma Bíblia. E hoje você disse que Deus ouviu a minha oração e me deu de presente a Escritura Sagrada, abraçou aquela Bíblia. Deus fala, Ele fala o coração da gente, Ele responde às orações, mas Ele fala. A Bíblia promete isso para a gente, lá em Romanos capítulo 8, verso 16, onde está escrito assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Há um mover dentro da gente, do Espírito Santo, está dizendo: opa, você é meu filho, quero falar com você, tem uma mensagem para você. A gente olha, será que é Deus mesmo? Mas Deus está falando. A minha pergunta é: se Deus fala assim, por que nem sempre nós ouvimos
porque nem sempre entendemos. Semana passada, esse foi o tema do nosso estudo. Às vezes o sussurro de Deus é abafado pelos ruídos ensurdecedores da nossa alma. E aí a gente se perde no meio dos ruídos, quando Deus está falando com a gente. Olha só o que o livro de Jó diz sobre isso. Jó 33, versos 14 e 15 diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Deus fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Deus fala. Mas sabe qual é a maior de todas as bênçãos? É que Ele não para de falar. Ele continua batendo na porta do meu e do seu coração, porque Ele nos ama e tem um projeto maravilhoso para a nossa vida. E se você não está conseguindo ouvir a voz do Senhor em sua alma, então Ele vai ter que usar outro meio para chegar no seu coração. Mas se hoje você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, a Bíblia diz: não endureça o seu coração, pois Jesus mesmo falou isso. Olha só o que Ele disse. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Foi isso que foi cantado agora há pouco. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe, quando a gente ouve a voz de Deus, há uma festa, há um jantar festivo, porque Deus pode nos abraçar na sua graça. Mas se a gente deixa a porta fechada, Ele continua batendo, porque Ele te ama, mas a gente está perdendo a festa. Por isso, a recomendação da palavra de Deus é para a gente não endurecer o coração. Lá em Hebreus 3, versos 7 e 8, diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. E hoje, se o Senhor estiver falando com você, chamando a viver uma vida de intimidade com Ele, de descobertas grandiosas espirituais, de poder do Espírito Santo, tenha coragem, dê os passos de fé que Ele está pedindo para você. Eu sei que alguns de vocês já ouviram essa história, mas essa é a minha história. E eu preciso contar para você. Eu nasci num berço evangélico. Fui criado dentro da igreja. Eu estou acostumado com a igreja desde que nasci. Eu dormia nos bancos da igreja, porque meus pais frequentavam a igreja, e no culto da noite não tinha culto infantil naquele tempo. Então, as crianças ficavam com o papai e com a mamãe ali do lado. E aí, às vezes era chato ouvir o sermão do pastor, vamos falar a verdade. E aí eu dormia. Com 7 anos, tudo que era possível entender sobre salvação, versículo da Bíblia, com essa idade, eu já sabia. Mas quando eu cheguei aos 12 anos de idade, pré-adolescente, naquela crise de independência, veio no meu coração aquele sentimento: será mesmo que tudo isso que eu aprendi desde pequenininho é verdade? Será que é desse jeito mesmo? Tem tanta gente diferente. E aí começou um período assim de dúvida, de incerteza. Nada de errado, só tinha 12 anos de idade, mas só dúvida e incerteza. E aí, minha avó foi uma pessoa muito significativa na minha vida. Por isso, vovôs e vovós que estão aqui, você pode ser uma bênção na vida dos seus netos.
A minha avó, ela começou a perceber isso no meu coração, mais do que meu pai, mais do que a minha mãe. E ela começou a ficar preocupada comigo. E ela começou a procurar um lugar em que eu pudesse ouvir a palavra de Deus, que tivesse um pouco mais de sintonia para mim. E vovó começou a fazer coisa que só vó faz. Ela começou a ir em tudo quanto era culto de jovem e adolescente para ver se tinha um lugar para mim. Então eu imagino vovó assistindo os cultos de jovem e adolescente daquele tempo, não é? Por causa do neto dela. E ela achou um lugar. Na verdade não era um culto, nem era uma igreja, era uma reunião numa casa. É como a gente chama hoje de célula, de grupo pequeno, que acontecia no sábado à tarde, na casa de uns jovens, de uma igreja no bairro em que a gente morava, do lado daquela igreja, na verdade. E vovó então queria que eu fosse lá, mas eu pensava assim comigo: se a vovó gostou, eu não vou gostar. Mas a vovó, eu acho que era pior que o Espírito Santo, viu? Insistente. E aí, um dia ela se convidou para almoçar em casa, um sábado à tarde. Eu acho que já estava tudo combinado. Até hoje eu não sei se estava ou não estava, nunca perguntei, mas eu acredito que estava combinado. Quando é lá por volta de 2 e pouco da tarde, tocam a campainha de casa. E família de italiano, o almoço não termina. A gente fica na mesa batendo papo, conversando, aquela coisa toda. Ninguém sai. E aí tocou a campainha, todo mundo olhou para mim e falou: vai atender a porta. Eu acho que estava combinado. E aí eu cheguei lá, tinha uma jovem. E a jovem disse: você é Pascoal? Sou Pascoal. Pois é. Né? E o que você vai fazer agora à tarde? E a vovó estava atrás de mim e disse: nada, ele não tem nada para fazer. Nada para fazer. E eu fiquei, né? Não tinha jeito. Falou: nada. Então, queria convidar você para uma reunião de jovens assim, assim, assim e tal. E eu fui. E cheguei naquele lugar, era um lugar diferente, as pessoas cantavam ali sentadas nas poltronas da sala, e davam seus testemunhos, até que um jovem falou uma coisa que mexeu com o meu coração. Ele disse: Deus falou comigo. Na verdade, eu não lembro nem o que Deus tinha falado com ele, mas essa frase ficou na minha cabeça. Falei: esse cara deve ser maluco. Como é que Deus falou com ele? Eu vivo na igreja, nunca ouvi a voz de Deus. Talvez seja você. E aquilo não saía da minha cabeça. E eu fui para minha casa, morávamos no sobrado, subi as escadas, fui para o meu quarto, fechei a porta do quarto e falei assim: Deus, vamos ter uma conversa séria aqui. O senhor pode falar? Então fala comigo, eu quero te conhecer. E eu me lembro que eu estava de joelhos na beira da cama e começou a doer o meu joelho. Acho que estava demorando a resposta, estava doendo o meu joelho. E aí veio um pensamento assim na minha cabeça: você é doido mesmo, né? Eu ouvi um maluco falar que Deus fala com ele e acha que vai falar com você. Você é doido. Mas eu estava ali e de repente veio outro sentimento no meu coração, porque eu não conhecia a voz do Espírito. E o Espírito dizia assim para mim: você não sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Abre a Bíblia que Ele vai falar com você. E aí eu peguei a Bíblia e falei para Deus: está vindo um pensamento aqui na minha cabeça, de que se eu abrir a Bíblia, o Senhor vai falar comigo. Então, se o Senhor pode falar, fala comigo. E eu abri aleatoriamente a Bíblia, assim, 12 anos de idade. E quando eu comecei a ler a primeira frase, eu comecei a tremer da cabeça aos pés, porque a presença do Espírito Santo era impressionante. A frase era: assim diz o Senhor. E eu comecei a tremer. Falei: esse negócio está ficando sério. E à medida que eu ia lendo, eu não tive o cuidado de registrar qual foi esse texto. Eu só tinha 12 anos de idade.
não podia imaginar o que seria isso na minha vida. Mas aquele texto falava das minhas dúvidas, exatamente o que eu estava vivendo. Eu fechei a Bíblia, feliz da vida, desci as escadas correndo para contar para o meu pai, para a minha mãe, que Deus fala. E quando eu cheguei lá embaixo, veio outro pensamento, porque o diabo também fala, viu? E dessa vez foi a voz do diabo dizendo para mim assim: você é uma criança mesmo. Fale para uma criança que ela é uma criança, ela fica doida de raiva. Você é uma criança mesmo. Você vai lá ouvir um maluco falar que Deus falou. Vai fazer uma oração, abre a Bíblia, uma baita de uma coincidência, assim diz o Senhor, esse negócio todo, isso não quer nada, rapaz, isso não é de Deus, não. Isso é você. Mas eu sou italiano é teimoso. Eu voltei, fechei a porta do meu quarto, falei: Deus, não é o seguinte, cheguei lá embaixo, me veio um pensamento, que isso aqui não foi o Senhor, não. Isso aqui é coincidência. Se é coincidência, não vai acontecer de novo. Mas se acontecer de novo, eu sei que é o Senhor. Então fala comigo a segunda vez. E aí eu abri a Bíblia de novo, desse jeito doido, e começa: assim diz o Senhor, aquela presença, aquele tremor, eu tremia da cabeça ao pé. E ele falava assim, que era ele que estava falando comigo. Eu falei: meu Deus, esse negócio está ficando sério demais. E aí eu virei para Deus e falei assim: ó Senhor, é o seguinte, ó, uma vez pode ser coincidência, duas talvez, mas fala a terceira, porque se o Senhor falar a terceira, eu tenho certeza. E ele falou a terceira. E sabe qual é a bênção? É que ele fala comigo todo dia, desde aquele dia até hoje, porque Deus fala. E sabe, a fé é muito mais do que uma crença, do que uma série de preceitos religiosos. A fé é muito mais do que uma tradição que eu herdo da minha família. A fé é um encontro vivo e real com Jesus Cristo todo dia. A fé é andar com Jesus. A fé é experimentar a presença dEle, é ouvir a sua voz, é falar com Ele e receber a primeira resposta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. A fé é uma experiência profunda e eterna, que começa aqui e não para. Porque eu e você somos peregrinos nessa terra. Esse corpo já foi mais bonito. Olha no espelho você, dando risada de mim, mas olha você. Você já foi mais bonito. A Bíblia diz que esse corpo está perecendo. A minha mulher diz que a minha versão de hoje é melhor. Mas ela acha, mas eu não sei não. Sabe? A fé é andar com Jesus todo dia, é sentir a presença dEle no nosso coração, é saber não apenas que os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus, e louvado seja Deus porque isso é verdade, mas que a gente pode ter uma vida nova, transformada, porque o Espírito de Deus habita em nós e nós nos tornamos templo do Espírito. E esse Deus Todo-Poderoso nos guia, nos sustenta. Eu não quero dizer para você que se você viver pela fé, você não vai ter problemas. Isso é mentira, todo mundo tem problema nessa vida. Eu não vou dizer para você que se você viver pela fé, as coisas serão tranquilas, vai ter um mar de rosas para você andar nele. Não, não é assim. A vida tem altos e baixos, tem problemas, mas há uma coisa tremenda, linda, é que essa vida na fé é sentir a mão do Todo-Poderoso te sustentando todo dia. Jesus, quando falou sobre isso, ele disse que duas casas foram construídas, uma sobre a areia, outra sobre a rocha. A chuva bateu nas duas, só que uma caiu e outra permaneceu em pé. Assim é a fé, no meio da jornada da vida. Vem a tempestade, vem a luta, vem o problema, vem a dificuldade, mas eu não estou sozinho. O Senhor está comigo, a graça de Deus me sustenta. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Mestre. Ele me ensina.
Muitas vezes a casa cai. Por quê? Porque a gente está fazendo besteira, não colocou alicerce. E as consequências da vida vêm. Mas quando a gente está andando com o Senhor vai dizendo para a gente, ó, caminho errado, vem para cá. Caminho certo, vem para cá. Anda comigo, segura na minha mão. E quando a gente erra? Porque não tem ninguém perfeito. Todos nós somos pecadores. Não tem ninguém aqui perfeito. Olha para quem está perto de você, bem sério, e diz assim, pecador. Agora escuta alguém dizer para você, você também. Pode falar para mim, pastor, você é pecador? Sou sim, é verdade. Não tem um homem sequer nessa terra que não seja pecador. Mas é tão gostoso saber que assim como um pai que corrige o seu filho para o bem e que coloca no caminho certo e vai buscar e traz de volta, assim é o Senhor quando andamos com Ele. Ele vai lá e diz, vem aqui, filho, quem mandou você ficar aí? Vem para cá. Estava lá Elias, profeta de Deus na caverna. E aí Deus diz para ele assim, Elias, o que é que você está fazendo aí? E eu acho que o cara era meio doido, porque eu já tive em terremoto. Não sei se você já teve, eu já tive, tá? Quando você está num terremoto, o que você quer mais é correr de qualquer construção, porque você não sabe se vai cair na sua cabeça. Ele está dentro de uma caverna, ele fica escondido dentro da caverna, no meio do terremoto, é maluco. E Deus está dizendo para ele, o que é que você está fazendo aí dentro? Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que tira Elias da caverna com o seu sussurro, e quando ele sente a presença de Deus, ele se cobre, e ouve a voz do Senhor e é corrigido. Profetas erram, seres humanos erram, mas a bondade de Deus nos cerca todos os dias e é Ele que nos traz de volta. O segredo é fazer a vida, viver a vida com fé, mas não a fé de uma tradição. A fé de uma tradição, ela é inócua. E você não sabe a razão da sua fé, você não sabe o que você está fazendo. Eu me lembro da história de uma jovem que se casou e ela foi fazer a primeira carne assada. E ela pegou, sabe, eu não sei como chama aqui no Rio, lagarto, tem lagarto? É lagarto? Então tá, cada lugar é diferente, né? Então aqui, lagarto, tá? E ela chegou, cortou a ponta daqui, a ponta dali e colocou na assadeira. E aí o marido olhou para ela e falou assim, por que você cortou a ponta dali, a ponta daqui da carne para pôr na assadeira? Ela falou, eu não sei, aprendi assim com a minha mãe. Aí ela ficou encafifada, ligou para a mãe. E falou, mãe, por que a gente corta a ponta dali do lagarto para pôr na assadeira? Ela falou, não sei, aprendi com a sua avó. Aí as duas ligaram para a avó e disseram, vó, por que a gente corta a ponta daqui, a ponta dali para pôr na assadeira? Ela deu uma risadinha e falou assim, é que eu tinha uma assadeira pequena, não cabia. Quando a fé é uma tradição, a gente está repetindo costumes que não sabe nem para quê. Está fazendo a oração que você não sabe nem o sentido, porque aprendeu e está repetindo que nem papagaio. Agora, quando você anda com Deus e faz de Jesus o Senhor da sua vida, você vai ouvir a voz do Espírito, você vai conhecer o poder dEle, os milagres dEle, as respostas dEle. E essa fé é poderosa, é salvadora e é transformadora. Eu vim aqui dizer para você que o sussurro de Deus é maravilhoso. E que eu e você precisamos desesperadamente desse sussurro. E que o caminho para ouvir esse sussurro é pedir para Ele. Senhor, eu quero te conhecer, habita o meu coração,
fala comigo, me ensina a viver, eu quero te dar toda a liberdade. O Senhor me mostrar como ser marido, como ser mulher, como ser pai, como ser mãe, como ser profissional. Eu quero aprender contigo, Senhor, fala comigo. E sabe, esse Deus Todo-Poderoso ouve esse tipo de clamor e derrama graça. Ele vai ter que trabalhar algumas coisas da nossa vida, porque se você oferece o seu coração e lá vai virar o templo dele, e se ali não estiver bem arrumadinho, ele bem organizado, ele vai fazer uma limpeza bem legal aí. Mas essa limpeza é santa, é maravilhosa, é transformadora, é bênção do Pai. Vale a pena. Nessa manhã eu queria concluir essa mensagem. E vou continuar hoje à noite, porque essa não é a única maneira de Deus falar. O sussurro de Deus tem outros tons, outros jeitos. E hoje à noite eu vou continuar falando sobre outras maneiras que Deus fala. Mas nessa manhã, eu queria orar com você. Talvez você seja parecido com o Pascoal quando tinha 12 anos, que estava com um monte de dúvidas na mente. Talvez você seja parecido com tanta gente que eu conheço, que questiona com muita franqueza, com muita seriedade, as coisas da alma. Eu acho que é natural isso. Agora eu quero dizer para você onde está a fonte dessa resposta. Alguns estão procurando na filosofia, outros estão procurando na ciência, outros estão procurando em si mesmos. Eu já ouvi tanta gente, Deus para mim é isso, Deus para mim é aquilo. Você tirou isso da onde? Da sua cabeça. Agora olha para cima e fala com o Todo-Poderoso, deixa Ele falar o seu coração. E quando você o buscar de toda a alma, a palavra dEle vai fluir na tua vida. E Ele vai visitar você. Às vezes Ele vai usar as Escrituras Sagradas, como a gente está estudando para estudar aqui, trabalhando para estudar aqui. Outras vezes, Ele vai usar a voz do Espírito no seu coração. Outras vezes, Ele vai simplesmente falar com você. Através de um profeta, de um pastor, de alguém. Ou através das circunstâncias da vida, mas Ele vai estar falando. E há uma coisa tremenda que a gente vai aprender na Bíblia. Ninguém busca Deus voluntariamente. Deus nos buscou primeiro. Se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus já tem falado com você na tua vida. Não é por outra razão. Ele já está fazendo isso, porque você é amado dEle. Desde que você nem imaginava existir, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, Ele já amava você. E tinha um plano para a sua vida. E é por isso que Ele insiste, e continua a insistir e insistir. Então nessa manhã, nós vamos orar juntos agora, no final desse culto. E a gente vai clamar a Deus por uma bênção. Eu não vou orar por cura hoje, eu não vou orar por solução de problemas, eu vou orar por uma bênção muito maior. Porque se você conhecer essa bênção, o Senhor da cura vai estar dentro de você. O Senhor da direção vai estar dentro de você. O Senhor que fala, esse é o caminho, olha para cá, olha para lá, vai estar te dando orientação. Não existe bênção maior do que andar com Jesus. Não existe bênção melhor do que poder ouvir a voz do Espírito todo dia. Queria que um dia você pudesse ter o seu caderninho e você pudesse anotar resposta 1, resposta 2, todo dia. Todo dia eu faço a minha lista e eu falo lá, Senhor, isso aqui. Tem vezes que Ele diz assim, ainda não. Tem algumas orações que eu estou fazendo, Senhor, eu queria ter discernimento para isso, o que eu tenho que fazer? Ele falou, é cedo. E aí eu fico pensando, por que é cedo, Deus? Deus me conhece,
Se Ele me dissesse já, eu já estaria pensando naquilo agora e não terminaria o que tinha que fazer aqui, nesse instante. Então Deus tem o seu tempo para tudo, mas o bacana é que Ele fala, Talvez você queira viver essa experiência, não é? E a melhor maneira de fazer isso é pedindo para Ele. Então hoje eu quero orar com você, pedindo para o Senhor abrir as janelas dos céus, revelar a presença dEle para você. Quero pedir para Ele abrir os seus ouvidos espirituais. A Bíblia fala que algumas pessoas não conseguem ouvir a voz do Espírito, porque o Deus desse século, que é Satanás, coloca uma venda no entendimento. Tem tantos raciocínios, tantas ideias preconcebidas, que se tornam um obstáculo, um ruído. E que é preciso que a gente coloque tudo isso aos pés do Senhor. E aí o Espírito Santo leva todas essas fortalezas da nossa mente aos pés de Jesus. Está lá na Bíblia isso. E aí a nossa mente se abre e a gente consegue entender, começa a ouvir a voz do Espírito. Então hoje o que a gente vai fazer é isso. Senhor, eu quero, mas tem aqui alguns ruídos que estão me impedindo. E eu quero colocar isso nas tuas mãos. Eu nem sei quais são eles, mas eu sei que há. E o Senhor há de me abençoar. E aí quando a gente faz isso, o Espírito Santo, nosso ajudador, vem, pega essas coisas e leva aos pés de Jesus. E o milagre começa aí, no derramar da sua graça. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu quero orar por você. Eu quero pedir essa bênção na tua vida. E junto com você a gente levantar um clamor. Então, se você está ouvindo a voz do Espírito, e só faça isso se você ouvir a voz do Espírito. Não faz isso porque alguém está fazendo ou porque alguém não está fazendo. Porque Deus está aqui, Ele sabe todas as coisas. Agora, não deixe de fazer se Deus estiver falando com você, porque Ele também está aqui para ver todas as coisas. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você, eu quero orar por você especificamente. Então você vai ficar de pé no seu lugar, só isso, numa atitude de oração. E a gente vai levantar um clamor e vai dizer: Senhor, abençoa, derrama o teu Espírito agora, faz essa obra milagrosa, faz esse poder fluir. Então vai levantando aí no lugar que você está, e a gente vai levantar um clamor de Deus aqui a seu favor nesse momento, pedindo que Deus faça essa obra na sua vida. Só Ele pode fazer, ninguém mais, só o Espírito Santo de Deus. Pai querido, tem várias pessoas que se colocaram em pé na tua presença, com sinceridade e fé. Não é fácil ficar de pé no meio de uma multidão dizendo: eu quero te ouvir, Senhor, eu quero te conhecer. Eu posso imaginar quantos ruídos estão vindo agora na mente. Mas eu te louvo, Pai, porque nessa hora o teu Espírito está falando com pessoas. E eu quero te pedir, Senhor, como está lá nas Escrituras Sagradas, que toda a venda que Satanás tem colocado sobre o entendimento dessas pessoas seja retirada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Quero te pedir, Senhor, que toda a fortaleza de entendimento, raciocínios, filosofias, sofismas, como está na palavra, sejam agora carregados pelo teu Espírito Santo e depositados aos pés do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu quero te pedir que nessa hora todo pecado seja perdoado e que o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, nos purifique de todo pecado, e que nessa hora o Senhor abra as janelas dos céus e comece a derramar uma bênção sobre os teus filhos. E a bênção que eu estou te pedindo, Senhor, é que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale com eles, que a tua palavra flua no coração e na mente,
que o poder do Senhor se revele na fraqueza deles, e que eles se sintam amados, protegidos e guiados pelo Senhor. Ó Pai, que eles possam com alegria dizer: recebi a primeira resposta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, todos os dias, e que o Teu Espírito os guie, dia a dia, no poder e no amor do Senhor. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.